E a Netflix tem investido bastante nas adaptações de histórias em quadrinhos. A gente já teve esse ano o filme O Resgate, protagonizado por Chris Hemsworth, né, que é a adaptação de uma história de quadrinhos. Vamos ter a segunda temporada de Umbrella Academy, que também é uma história em quadrinho. E por último, a gente teve aí o lançamento de The Old Guard, que também é a adaptação de um quadrinho de mesmo nome. Eu confesso que eu fico um tanto dividido, porque eu gosto de ver adaptações de histórias em quadrinhos, principalmente aquelas que fogem um pouco dessa temática só Marvel e DC, que trazem muitas vezes alguma problemática um pouco mais complexa do que as de heróis que a gente tá acostumado a ir no cinema, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de um filme, uma série, algo que não seja a adaptação, porque basicamente tudo que a gente vê hoje em dia de lançamento é a adaptação de algo que já foi lançado em outra mídia, ou remake ou uma adaptação. Então, se você quiser ver algo realmente original, meio que você vai ter que procurar nos livros, nas HQs, ou até mesmo no passado, já que a gente está meio que vivendo na era das adaptações. The Old Guard vai contar a história de Andy e o seu grupo de amigos e ao mesmo tempo mercenários imortais. Tanto a Andy quanto todos os outros ali protagonistas são mercenários e imortais que cruzam os séculos defendendo a si mesmo e fazendo meio que aquilo o que o dinheiro manda, o que muitas vezes é a premissa de vida de muitas pessoas. E eles seguem a sua vida imortal pelos séculos até o dia, na atualidade no caso, em que uma nova imortal começa a ser identificada, a Nile. Então, a partir daí, eles começam a se envolver em uma outra trama que talvez eles nunca tenham se metido e pode ser o fim da imortalidade de cada um deles. O filme fica sob a responsabilidade de Gina Prince Bythewood, que já tem no seu currículo produções como A Vida Secreta das Abelhas e também Os Bastidores da Fama. Os dois filmes são voltados mais pro drama, sendo The Old Guard uma das suas primeiras adaptações, produções voltadas mais para ação. Apesar disso, a diretora consegue equilibrar muito bem as cenas de ação, de comédia e até mesmo de romance e drama que tem na produção. O roteiro fica sob a responsabilidade de Greg Rucka, que é o roteirista original também da série de quadrinhos. Então, se você tem qualquer reclamação quanto ao rumo da história ou da adaptação por ela ter mudado alguma coisa, liga e reclama com o próprio escritor, com quem fez a história original. Mas tá mais do que na hora da gente levar em consideração e botar na nossa cabeça que uma adaptação, muitas das vezes, na maioria das vezes, não vai ser literal. O que funciona para os quadrinhos, muitas vezes não vai funcionar para o cinema ou para uma série de televisão. Então é melhor fazer um filme que funcione independente, só ele sozinho, sem precisar se apoiar em outras mídias, do que fazer uma cópia de um quadrinho e ficar um pouco deslocado. Então todas as modificações feitas do quadrinho para o filme foram total responsabilidade do autor do quadrinho. Então, se for reclamar, é com ele que você tem que reclamar, que ele vai te dar uma resposta bem coerente quanto a isso. Como protagonistas, a gente tem a maravilhosa, inconfundível, icônica Charlize Theron, já acostumada a fazer personagens femininas extremamente fortes, e ela atua muito bem como a Andy, sendo a cabeça de toda a história. Nos quadrinhos, a personagem Andy é basicamente a protagonista absoluta, só que eles souberam dividir bem o protagonismo no filme, em que cada personagem ali tem o seu momento de se mostrar, de falar o porquê está ali, com uma motivação ótima para fazer o que faz. Também a gente tem aí Kiki Lane, que atuou no filme Se a Rua Bailey Falasse, que é simplesmente maravilhoso, e mostra toda a versatilidade que ela tem, já que Se a Rua Bailey Falasse é mais um filme dramático, e agora em The Old Guard ela tem que encarnar a pele de uma fuzileira imortal que atira sem o menor dó nas pessoas.
Como um ponto positivo, a produção tem principalmente as suas cenas de ação. Ele não é aquele filme que traz uma ação desenfreada do início ao fim, que são 2 horas puramente de tiro e luta. Ele tem bastante espaço para algumas cenas mais paradas, em que se explica melhor a história, afinal estamos falando de uma história que trata da imortalidade, então ela é bem grande e isso é bem pontuado aí. Todas as locações foram bem feitas, seja nas mais diversas eras, né? Então eu curti bastante esse aspecto e toda a coreografia de luta é muito bonita. Existem cenas em que o entrosamento entre os atores ou dublês, enfim, não dá pra saber ao certo, é tão dinâmico que é muito fluido e você não quer piscar para não perder nenhuma cena, nenhum detalhe que tá acontecendo ali. Eu também curti bastante a trilha sonora e os efeitos de som, em como eles conseguem mesclar e colocar a música que a gente tá ouvindo, né, que são as músicas da trilha sonora, com o que tá acontecendo ali no filme. Então, muitas vezes, uma música começa lenta, vai aumentando a batida, em que você já meio que repara que isso é o prenúncio de uma baita cena de ação. E além disso, a gente tem toda a representatividade que o filme trouxe ao não colocar, tipo, 4 cavaleiros imortais, brancos, héteros e cisgêneros. Então a gente consegue ver aí um casal gay que protagoniza uma cena extremamente fofa e brega, e também, né, a Kiki, que divide o protagonismo com a Charlize Theron, sendo toda a representatividade de uma negra extremamente forte e que sabe o que quer. Como um ponto negativo, bem, eu confesso que eu não tive nenhum grande ponto negativo que estragasse a experiência de assistir o filme. Eu me diverti muito nele, mas a única coisa que eu senti um pouco de falta seria uma maior explicação da razão da imortalidade. Enfim, uma maior explicação sobre pequenos detalhes que acontecem na história. Mas desde o início eles dizem, né, explicitamente no filme que esse não é o foco e que eles realmente não sabem o porquê acontece o que acontece. Então meio que você releva no meio do filme e só curte o que está acontecendo. Mas de qualquer jeito a gente termina o filme com aquela curiosidade de o porquê isso está acontecendo, qual é o motivo. A gente quer uma explicação, mesmo que não seja o grande foco da história. Mas no final de contas, The Old Guard vale a pena? Sim, vale muito a pena, porque é uma ótima adaptação dos quadrinhos em que eles conseguem pegar a essência realmente lá da história original e trazer para uma nova mídia. E é um filme muito bom de ação, que você senta e se diverte em cada cena. Tem cenas de ação, tem cenas de comédia, tem algumas cenas de romance, enfim, e tudo isso muito bem equilibrado. Então é uma ótima pedida aí para esse final de semana, para esse final de sexta-feira e final de semana, para você assistir The Old Guard, já que é uma história de super-heróis que sai um pouco do que a gente já está acostumado a ver na maioria dos quadrinhos. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue Kibarba em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, porque tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e até mais!